Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui agora iniciando a primeira live do GT Agenda 2030, que vai tratar hoje da relação entre a Emenda Constitucional 95 e a Covid-19. Então, nós vamos ter um convidado muito especial que vai chegar e vai estar aqui conosco hoje. Estamos esperando que ele entre, que é o Paulo Rubens Santiago. E enquanto isso, nós esperamos que vocês aproveitem dessa live que nós vamos fazer agora e que possam conversar com a gente um pouco sobre essa situação da Covid-19. Então, estou dando boa tarde a todo mundo, já falando um pouco aqui do que é o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Agradecemos muito o interesse de vocês e o segmento dessa agenda, que é muito importante para o Brasil. Não é uma agenda que foi construída somente pelas Nações Unidas, é uma agenda que o Brasil teve um papel muito importante na sua construção. Então, é muito importante estarmos aqui hoje para falar sobre esses temas. E eu estou aqui esperando, então, o Paulo Rubens Santiago entrar conosco para tratar desse grande desafio que o Brasil enfrenta, que é como responder à pandemia da Covid-19 e suas consequências, considerando que a gente tem aí uma emenda constitucional que nos impede de avançar e realmente impede que a alocação dos recursos públicos seja feita da maneira adequada para continuarmos enfrentando essa pandemia. Então, estamos aqui esperando o nosso convidado, professor Paulo Rubens Santiago, que vai conversar conosco. E peço para quem está acompanhando hoje aqui a nossa live, informar de onde você está, qual é o estado, qual é a cidade que você mora, porque aí a gente vai... Paulo Rubens está entrando aqui. Oi, Paulo. Oi, Paulo. Boa Boa tarde, tarde. Tudo bem? tudo bom? O que há? Segurança aí em casa, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, na Na, medida do me- possível. na medida do O impossível, mundo, né? Tô falando aqui que o mundo se realmente acabando lá fora e a gente é, tentando se falar aqui dentro, né? é. Você pode falar um pouquinho mais alto? Vocês escutam Posso sim bem meu telefone? aumentar o volume. Tá. Tá me ouvindo melhor agora? Sim, melhor. Ah, Então, boa uhum. tarde, Paulo. Paulo Rubens Santiago é professor da Universidade Federal de Pernambuco, foi deputado estadual aqui no nosso estado de Pernambuco, deputado federal por vários mandatos. De orçamento público nesse país. Então, os debates com Paulo são sempre muito interessantes, porque Paulo não só acompanha o orçamento público, como acompanha as disputas políticas que têm a ver com esse orçamento. Então, a ideia de hoje é a gente bater um papo, né, Paulo, sobre a questão da emenda constitucional 95 e os efeitos dessa mudança constitucional para o país, que já era um efeito extremamente danoso, mas a impossibilidade da gente continuar com essa emenda agora, principalmente depois dessa situação da Covid-19. Então, para quem está chegando aqui agora, eu quero somente comentar rapidamente, contar para vocês que a Gestos, né, eu sou Alessandra Nilo, sou coordenadora geral da Gestos e sou co-facilitadora do grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030. E o nosso grupo é um grupo formado por quase 50 organizações de todo o país e o nosso foco principal é o acompanhamento da implementação no Brasil dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o que é que aconteceu com a gente, né? O que é que a gente tem a ver com essa história da Emenda Constitucional 95? O que acontece é que, no processo de monitoramento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, nós começamos a produzir relatórios analíticos em relação às metas que eram apresentadas ou não. E aí, nos últimos anos, a cada ano, a gente produz um relatório. Esses aqui são os 3 últimos relatórios que a gente produziu, né? Então, 2017, 2018 e 2019. E ao final de cada um desses relatórios, a gente faz recomendações.
E foi incrível perceber que desde 2017 a principal recomendação que tem saído desses relatórios é exatamente a revogação da emenda constitucional 95. Então a gente tem mostrado com a análise dos dados no relatório que essa emenda ela impacta diretamente o objetivo sustentável 1, que é de eliminação da pobreza, o 2, que é a redução da fome, o 3, que é o objetivo de saúde, o 4, de educação, impacta ações no campo de violência de gênero, impossibilita completamente o Brasil vencer esse desafio enorme que a gente tem, que é o desafio da desigualdade ampla que a gente vive, e também impacta o ODS 8, que é o ODS que trata da questão do trabalho, enfim, que também está muito relacionado a essa questão da proteção social, né? Então, nós passamos a colocar a revogação da emenda constitucional 95 como um dos principais pontos dessa agenda. E para quem está chegando aqui agora, é só para relembrar um pouco, essa emenda constitucional 95 foi uma modificação, né, falando de uma forma mais simples, ela foi uma modificação na Constituição Federal, feita em 2016, no governo Temer, que muda a norma fiscal do Brasil e faz com que o orçamento que a gente tenha, a previsão de orçamento que a gente tem, ela não possa expandir no ano seguinte, a não ser corrigida pela inflação. Então, o que vai acontecer, por exemplo, com as projeções que nós já temos em relação à emenda constitucional é que, por exemplo, e ela faz isso durante 20 anos, ou seja, ela estabelece que durante 20 anos os gastos, que são os gastos muito importantes, talvez os mais importantes do país, que são os gastos conosco, né, com as pessoas, com as questões primárias de saúde, educação, assistência social, etc., eles fiquem praticamente congelados por 20 anos, só corrigidos pela inflação. Então, antes da Covid, as projeções já eram desastrosas. Então, só para ter uma ideia, o orçamento de 2020 para assistência social, ele vai ser a metade do orçamento que a gente teve em 2016. É uma coisa assim completamente sem noção. E considerando que a população está crescendo, né? Nos últimos 2 anos, por exemplo, foram mais 5 milhões de pessoas. Então, a população cresce, os desafios aumentam e o orçamento para as nossas questões, que são questões importantes sociais, elas diminuem. Esse orçamento diminui. Então, a ideia desse papo hoje com você, Paulo, é para falar um pouco sobre isso. Ou seja, quando a Covid-19 chega no Brasil, o INESC, né, que é uma organização que todo mundo aqui conhece, que é super, super respeitada, que faz muito bem essa análise de orçamento, mostra que quando a Covid-19 chega no Brasil, ela encontra um país completamente sem imunidade para lidar com a Covid. E o Brasil, por outro lado, que é um país que tem assim, um sistema de saúde incrível, né, o SUS é talvez o mais robusto sistema de saúde pública do mundo. O SUAS, que também é nosso sistema, né, de seguridade e de assistência social, também é dos mais robustos do mundo, que poderiam nos ajudar a dar uma resposta muito mais eficiente, mais equilibrada. E a gente poderia sofrer muito menos com esse impacto da Covid. A gente não tem essa condição, porque exatamente essas áreas essenciais elas estão defasadas, elas estão desfinanciadas por conta do SUS, por conta da emenda constitucional 95. Então, não é brincadeira, né? Você pensar que, por exemplo, só a saúde, nesses últimos 2 anos, perdeu mais de 30 bilhões de investimentos, sendo que só 20 bilhões perdeu o ano passado. Então, Paulo, o que você acha dessa situação que a gente está vivendo e como que nós poderíamos rever essa questão da emenda constitucional 95? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade de, em plena pandemia, e seria também muito importante, mesmo que não estivéssemos na pandemia, nós mantermos o debate das consequências trágicas da emenda constitucional 95. Eu tenho feito uma escolha, e acho que ela é importante para as pessoas mais jovens, para as pessoas que têm um pouco menos tempo de militância e de experiência nesse enfrentamento em defesa da saúde coletiva, que é lembrar, como ponto de partida, o processo constituinte de 1988,
e lá a conquista da Seguridade Social. Ainda é impressionante a quantidade de pessoas que não sabe que o SUS é irmão da assistência social e é irmão da Previdência Social. Ou são três irmãs, filhas de uma mãe chamada Seguridade Social. Isso é importante porque foi um divisor de águas estrutural, em que o Brasil se aproximou das experiências da Alemanha no final do século XIX, dos Estados Unidos, depois da Grande Depressão de 1929, 1930, e a experiência pós-guerra constituída por meio de um grande acordo entre o papel do Estado na economia, a circulação, os investimentos do capital e a valorização do trabalho e a distribuição da renda. Foi esse grande acordo, mesmo nos marcos do regime capitalista, que permitiu durante quase 30 anos que o mundo vivesse o chamado estado de bem-estar social. Claro que num pedaço do mundo se viveu esse bem-estar social, mas as periferias, a América Latina, a África, os países menores da Ásia, ainda amargaram, mesmo depois desse grande acordo, uma série de dificuldades, uma série de situações de pobreza, precarização, ausência de serviços públicos, sobretudo África e América Latina, né? América Central e América do Sul. Mas é importante a gente resgatar isso, por quê? Porque no processo constituinte se fez uma enorme pressão, não só para que a saúde passasse a ser universal, direito de todos e dever do Estado, mas para que a saúde ela não atuasse num sistema social de maneira isolada. Daí criou-se o sistema de seguridade social. E daí se estabeleceu que o financiamento da saúde, que a garantia da política de assistência social e da previdência social seriam financiados não pelos impostos comuns, que deveriam ser distribuídos e disputados entre a União, Estados e municípios, entre o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados. O Constituinte foi muito claro quando ele estabeleceu, por exemplo, que a Seguridade Social teria fontes próprias de arrecadação. A principal delas tem até nome: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Então, quando você pega o conjunto da estrutura da Seguridade Social, até 2014, de 88 a 2014, durante 26 anos, a Seguridade ela é superavitária. Ela sempre teve dinheiro de sobra, 70 bilhões, 80 bilhões, 56, 60 bilhões, mesmo tendo que assumir as despesas com a saúde, com a assistência e com a previdência social. Outra coisa importante é que o Constituinte colocou no capítulo da Seguridade Social que, por exemplo, a previdência social, como no mundo inteiro, ela é custeada por dois grandes blocos: as contribuições do Tesouro, da União, dos Estados e municípios, e a participação dos trabalhadores e dos empresários no cofinanciamento da Previdência Social. É assim no mundo inteiro. Então, quando a gente olha a Emenda Constitucional 95, quando a gente olha antes ou durante o mesmo trajeto, a tentativa de reforma da Previdência encetada por Temer e agora a reforma da Previdência aprovada por Bolsonaro, a gente fecha os dois lados da mesma história, ou seja, tanto no caso da Emenda 95 quanto no caso da reforma da Previdência, o objetivo é retirar o Estado da sua condição, descrita na Constituição de 88, como um Estado que cofinancia a Previdência Social e um Estado que financia o bem-estar por meio das receitas próprias e dos recursos da Seguridade Social. Eu aprendi nesses mandatos todos que eu exerci, como vereador, deputado estadual e deputado federal, que muitas vezes a malandragem do legislador não está nos artigos que ele propõe para a lei, não está nos parágrafos, não está nos incisos. As verdadeiras intenções estão naquilo que se chama de exposição de motivos, ou seja, é a apresentação do projeto de lei, da emenda constitucional, da proposta de lei complementar. A Emenda Constitucional 95, ela foi apresentada por meio de uma proposta de emenda constitucional de número 241, a famosa PEC 241. E quando você vai à exposição de motivos da PEC, você vê quais são as suas intenções. Criar um novo regime fiscal para assegurar a sustentabilidade da dívida pública. Então fica evidente que foi uma primeira tentativa, no plano constitucional, de você submeter definitivamente o Estado brasileiro e a sociedade, submeter o Estado a executar uma política fiscal para financiar a acumulação via dívida pública e submeter a sociedade a trabalhar e ser atingida por impostos e contribuições
para entregar essa riqueza social, essa mais-valia social para o Estado, e o Estado entregar para o capital financeiro. Agora, isso não aconteceu de uma forma isolada. Sim. Quando você retroage mais ainda e vai até a virada do século XX para o século XXI, o que a gente encontra? Uma lei complementar, a Lei Complementar número 100, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde o seu nascimento até hoje é muito propagandeada, é muito alardeada, é muito elogiada, mas basta um olhar clínico no que está escrito no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum empenho, nem para a saúde, nem para a educação, nem para investimento, nem para ciência e tecnologia, nem para saneamento, nem para habitação, nenhum empenho ele pode ser pago se antes disso você não acumular recursos para atingir a meta fiscal que vai atender ao superávit primário, que é a primeira meta que você tem que reservar nas receitas públicas para poder garantir o pagamento dos juros da dívida pública. Isso está lá no artigo 9º. E tem outras mazelas que passaram desapercebidas, como, por exemplo, o Congresso aprovou um teto para a despesa com juros, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Fernando Henrique vetou, porque ele disse que isso seria uma má propaganda do Brasil para o mundo, como se aqui não fosse um grande cabaré, que todo mundo pudesse vir aqui, jogar muito dinheiro e sair muitas vezes mais ricos, né? Ao mesmo tempo, até hoje, são 20 anos, não se regulamentou o teto. Deveria ser enviado um projeto de lei da Presidência da República para o Senado deliberar acerca do teto da dívida mobiliária, que é o endividamento em papéis, em títulos públicos. Então, na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi o quê? Foi a tomada de assalto do Estado, por meio do capital, dos representantes do poder financeiro, para começar a drenar, a fazer a sucção da receita social, que é fruto de uma tributação regressiva, indireta, que convive com uma brutal sonegação praticada pelas grandes empresas, os grandes setores industriais, comerciais e de serviços, mas veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e ela chega ao final desse período, já depois da primeira década do ano de 2000, na segunda metade da segunda década, 2016, caindo pelas tabelas. Ou seja, aquela exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal já não era suficiente para manter estável a dívida como proporção da riqueza. Aí vem a PEC 241, vem a Emenda Constitucional 95, que pegou a saúde de uma forma absolutamente criminosa. Pegou todas as políticas sociais, pegou todos os gastos não financeiros. Mas por que pegou a saúde especificamente de uma forma criminosa, a mais criminosa de todas? Né? E aí eu concluo esse raciocínio. Porque a saúde, quando ela entrou na Constituição, ela entrou como um direito universal. Ela entrou vinculada à Seguridade Social. E a Seguridade Social tinha fontes próprias de arrecadação. Então, a saúde, em 88, passa a ser um direito universal. Nós demoramos 12 anos para regulamentar os percentuais que deveriam ser observados para financiar a saúde de um ano para outro. Isso se fez com a Emenda 29 de 2000, né? E levamos mais 12 anos. 12 com 12, nós demoramos 24 anos para definir o percentual que deveria ser aplicado do PIB em saúde e definir o que é ação em serviço público de saúde. E mais 3 anos com a Emenda Constitucional 86, ou seja, a saúde ela vem sendo assaltada, ela vem sendo precarizada, ao mesmo tempo em que você vê o crescimento do gasto privado em saúde, por meio das desonerações tributárias que beneficiaram sobremaneira os planos de saúde, as empresas prestadoras de serviços complementares de saúde. Então, a Emenda Constitucional 95, ela não só sangrou o que restava de financiamento da saúde, atrelado à Emenda 86, mas ela literalmente reafirmou a supremacia da conta de capital dos rentistas sobre as despesas sociais, sobre os investimentos em benefício do Brasil. Por isso é que eu tenho dito que se a gente for capaz de reunir força para revogar a Emenda 95, a gente vai ser capaz de revogar toda a orientação da política macroeconômica que vê o Estado como grande guardião da acumulação rentista do capital. E não esse Estado que deveria seguir a Constituição de 1988, né? Sim. Paulo, muito interessante isso que você está falando, porque eu acho que tem várias coisas para a gente levar a nossa discussão a partir disso que você comenta. Eu acho que uma primeira coisa é talvez a gente comentar que, mesmo nessa perspectiva que você traz, a Emenda Constitucional 95 não cumpriu suas promessas. Tanto é que a dívida pública cresceu, né? Então, ela já
nem para o que ela disse que serviria, ela serviu. A outra coisa que você coloca, que eu acho que também é muito importante, é que nesse momento, particularmente, o que a gente tem observado no mundo inteiro é uma reflexão sobre o impacto de políticas fiscais e desse ajuste fiscal, né, que é tão preconizado, que sempre foi tão imposto aos nossos países, por algumas das instituições financeiras internacionais que eram mais radicais na direção contrária no passado. Então, outro debate que eu acho que a Covid também nos permite fazer à luz do que a gente está conversando aqui, é que nunca se falou tanto do ponto de vista internacional e nunca se percebeu tanto a importância de um sistema público de saúde. Então, o discurso, digamos, a narrativa... Cortou um pouco o começo da sua fala. Voltou? Cortou um pouquinho só, agora eu estou lhe ouvindo. Eu estava dizendo, então, que... Tá, eu estava comentando que também outra oportunidade é que nunca se falou tanto sobre a questão da saúde pública, da importância da saúde pública, porque se tem uma coisa que a Covid-19 está mostrando para a gente aqui no Brasil e em todos os países do mundo, é que não é a saúde privada que vai cuidar da gente quando a gente precisa. Então, isso é outro fator. Mas o outro ponto, que também é o terceiro ponto que você coloca, que eu acho que é muito interessante para a gente refletir, é essa tentativa exatamente da gente reunir esforços. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é essa tentativa de reunir esforços. E aí eu tenho algumas coisas para compartilhar aqui com as pessoas que estão nos assistindo, além de pedir para quem está entrando, colocar aí de onde é a cidade que está participando, para a gente ver aí do Brasil quem é que está aqui acompanhando a conversa com a gente. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, junto com uma grande coalizão que se chama Coalizão Direitos Podem Mais, ela tem feito uma série de ações, tem implementado uma série de ações para tentar barrar a Emenda Constitucional 95. E a ideia de hoje é exatamente a gente contar também para as pessoas o que é que está sendo feito para ver se a gente consegue reverter esse processo. Então, uma das ações que a coalizão fez, que foi muito importante, está agora acompanhando no Supremo Tribunal Federal um pedido de ação de inconstitucionalidade, né? São 3 ADIs, na verdade, que existem, que estão agora sob relatoria da ministra Rosa Weber, e a coalizão preparou um documento muito robusto mostrando os impactos da emenda constitucional em várias áreas. São relacionadas aí pelo menos 13 grandes áreas que vão de questões programáticas até temas transversais, como, por exemplo, quem é que sofre mais, né? Que são as pessoas mais pobres, são as pessoas negras, são as pessoas que já estão à margem da sociedade. E nós agora estamos aguardando o parecer da ministra Rosa Weber sobre essas ações essas ações diretas que foram colocadas. Então, estamos aí aguardando. Quem estiver aqui nos assistindo, que puder fazer uma conversa, que tiver acesso à ministra Rosa Weber, faça logo, porque está na mão da ministra agora, pelo menos esse pedido de suspensão imediata. Paralelo a isso, várias articulações andaram. Então, por exemplo, a Malala, que é a grande defensora da educação no mundo, Nobel da Paz, etc. e tal, escreveu uma carta para o Supremo Tribunal Federal, já fruto dessa mobilização da coalizão, pedindo que o Supremo Tribunal Federal dê um parecer favorável à suspensão. Outra ação também que a coalizão desenvolveu agora, há 2 ou 3 semanas atrás, mas, enfim, a gente divulgou há 2 semanas atrás, nós mandamos um documento para os relatores da ONU, os relatores de direitos humanos, de pobreza, falando do impacto dessa medida constitucional no Brasil. E os relatores da ONU já soltaram um release no qual colocam que essa é a medida fiscal pior de todas as medidas do mundo, a que mais impacta negativamente na vida das pessoas. Isso já é uma coisa muito boa. E, em paralelo, nós estamos agora num processo de pensar, né? São 13 projetos, se não me engano, que estão no Congresso Nacional, que tratam dessa questão de suspensão, revogação, modificação da Emenda Constitucional 95. Então, para nós, estamos com uma campanha na rua. Então, convido todo mundo a entrar na página da campanha. A campanha
vai usar sempre esse hashtag acaba teto de gastos, porque eu acho que você também colocou uma coisa muito importante, que definitivamente não é esse o teto que o Brasil precisa. Não é isso. Então, é importante a gente pensar como somar esforços e como a Covid-19 nos impõe esses esforços, porque o Brasil não vai ter condição de continuar respondendo minimamente se a gente não tiver a emenda constitucional 95. As projeções que nós temos, tantas projeções, eu acho que a gente também não está falando só de Brasil, né? Porque eu acho que o convite aqui é a gente pensar o Brasil, mas... Não, e você... Né? Então, assim, só para concluir essa linha de raciocínio e voltar para você, uma coisa que nos preocupa imensamente já era uma tendência de crescimento de pobreza e aumento de fome e de miserabilidade no Brasil, que a gente já vinha antes da Covid e que, obviamente, depois da Covid-19 vai ser ainda pior. Isso num contexto em que a gente tem aí entre 11% e 13% da população desempregada. A gente tem uma projeção, não sei se você chegou a ver agora, mas a CEPAL, em abril, lançou um relatório já com projeções para a região inteira. Então, vai ter queda de PIB regional em torno de 6%. A gente vai ter 30 milhões a mais de pessoas pobres, no mínimo. A gente vai ter aí 16 milhões a mais de pessoas abaixo da linha de pobreza do que a gente já tinha. Então, qual é a possibilidade que a gente tem nesse momento e com quem mais a gente precisaria conversar para tentar reverter essa ideia estapafúrdia, essa medida estapafúrdia que foi a aprovação dessa emenda? Olha, você colocou uma questão que é extremamente séria e a gente tem conversado com as pessoas, lembrando a elas, qual seria o custo para cada cidadão, para cada cidadã, para cada família, se ao procurar o Sistema Único de Saúde, se passar alguns momentos num consultório, se passar 1 ou 2 dias em exame, se ficar internado numa UTI semi-intensiva, ou tivesse que passar 10, 12, 15, 20, 30 dias internado se tratando da Covid-19, qual seria o custo para essas famílias se nós não tivéssemos o SUS? Já imaginou o impacto criminoso que recairia no orçamento familiar de cada uma dessas famílias, sobretudo da maioria que agora está sendo atingida pela Covid, nas periferias, negros, empregadas domésticas, pessoas humildes, trabalhadores informais? Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, olhem o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde não há SUS. Onde não há SUS. Então, é uma disparidade monstruosa você ter um sistema público de Estado cofinanciado com a participação dos trabalhadores, das empresas, e assegurar a saúde como um direito universal. Agora, outra questão que você colocou, que eu acho que é essencial, é que vamos, teoricamente, esquecer a pandemia, vamos retroagir para 2019. O que a gente viu em 2019 foi, a partir da posse de Jair Bolsonaro, a entrega do Ministério da Economia, um super ministério, Economia, Planejamento, Indústria e Comércio, Trabalho e Desenvolvimento, um único ministério, não é? Um super ministério, que chega próximo do final do ano, exatamente no dia 5 de novembro de 2019, e apresenta 3 novas emendas constitucionais ao Congresso. A PEC 186, a PEC 187 e a proposta de emenda constitucional 188. Quando você vai observar cada uma delas, elas têm algumas diferenças, mas elas têm um tronco comum. A PEC 186 tira da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, os limites para o gasto de pessoal e joga para cima, para uma Constituição. A PEC 187 reestrutura a administração dos diversos fundos sob responsabilidade da União, também dos estados e municípios, para que aqueles fundos que não estão tendo operação financeira revertam os seus saldos, o seu patrimônio, para pagar juros da dívida pública. E a PEC 188 é a mais criminosa de todas, até porque ela foi batizada como PEC do Pacto Federativo. Ela literalmente propõe que, a partir da sua promulgação, quem vai comandar a ação fiscal do Estado é a dívida pública, não é a Constituição Federal de 1988. Ou seja, com todo o rigor dos limites que foram assinados lá em 2016, com a Emenda Constitucional 95, ela já não dá para o gasto. Ela já não é suficiente para assegurar o quê? A sustentabilidade da dívida pública. O que é essa expressão sustentabilidade? É você ter uma dívida que ela permanece ad infinitum
gerando renda para o capital. Então, enquanto você tiver condições do Estado arrancar impostos e contribuições da sociedade, e em primeiro plano, como acontece desde o ano de 2000, e aí passou por governos de Fernando Henrique, os mandatos de Lula, Dilma, sem nenhuma alteração estrutural nesse tripé do câmbio flutuante, das metas anuais de inflação e das metas fiscais para o superávit primário. E isso não só se estabeleceu lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, como passou, inoculou-se como um vírus em todas as leis de diretrizes orçamentárias. Inclusive essa que está em discussão agora para o ano de 2021. Em todas elas, você vai encontrar, ou no artigo 2º, ou no artigo 3º, ou no 15º, ou no 16º, o seguinte: a elaboração e a execução da lei orçamentária anual, que é para isso que se faz a lei das diretrizes orçamentárias, a elaboração e a execução observarão em primeiro plano as metas fiscais relativas ao superávit primário. Acabou a educação, acabou a saúde, saneamento, direitos humanos, segurança, mobilidade urbana, emprego, habitação, etc, etc. E mais, pior do que isso ainda, a PEC 188, por não conseguir retirar da Constituição que saúde e educação tem uma parte da receita, ela faz o seguinte: primeiro coloca dentro do bolo dos investimentos em saúde e educação a despesa com os aposentados, que até então está fora das ações e serviços públicos de saúde e da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a primeira porrada vem, coloca no meio das despesas a despesa com os aposentados. Então, você já reduz o que vai para a ponta, para a escola, para o hospital, para o plano de saúde da cidade, para o projeto de saúde municipal, etc, etc. Segundo, hoje, a vinculação da educação ela é parte do orçamento. A vinculação da saúde é outra parte do orçamento, como se fossem dois bolos distintos. O que a proposta de emenda constitucional 188 faz? Ela joga educação e saúde num bolo só. E aí diz o seguinte: naquele ano que a saúde quiser mais, vai ter que tirar da educação. E no ano em que a educação quiser investir mais, vai ter que tirar da saúde. Enquanto isso, no primeiro ano de vigência da emenda constitucional 95, o ano de 2017, se você juntar o que se pagou de juros e amortização da dívida e o que sobrou como restos a pagar, significam 8 vezes mais do que se aplicou e se liquidou nos gastos federais com ações e serviços públicos de saúde. Então, a primeira falácia que virou senso comum na grande mídia é que o Brasil não tem dinheiro para financiar o SUS. Isso é uma fraude. Isso é um crime contra o direito transparente à informação pública acerca dos fundos públicos, que são constituídos por impostos e contribuições. Na última sexta-feira, no dia 29, o jornal Valor Econômico publicou uma matéria assinada pela jornalista Cláudia Safatli, onde ela diz o seguinte: é calamitosa a situação da dívida pública. E aí ela relata para os leitores um seminário que aconteceu na Câmara dos Deputados, alguns dias antes, com nada mais, nada menos do que a nata da elite do sistema financeiro desse país. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, que foi presidente do Banco Central no governo da Dilma, Ana Paula Vescovi, que foi secretária do Tesouro Nacional, e o Edmar Baixa, que foi um dos pais do Plano Real. E o Edmar Baixa diz claramente: a situação da dívida é dramática. Nós temos que retirar de pauta os projetos que aumentam impostos e contribuições sobre os bancos, o capital financeiro, a herança e as grandes fortunas, porque eles vão criar uma crise bancária, e temos que distribuir renda sem assistir a uma guerra civil ou uma revolução. O Armínio Fraga vem dizendo repetidas vezes que é preciso combater a desigualdade no Brasil, que a desigualdade é muito grave, mas ele propõe um ajuste fiscal maior do que esse ajuste fiscal que está sendo praticado, que possa chegar a 5%, 6%, 7%, 8% do PIB. Ajuste fiscal, austeridade fiscal para quem? Eu estou usando aqui o título do livro do Beluso e do Paulo Zalute Bastos, de 2015, quando Dilma Rousseff mandou para o Congresso o seu pacote de ajuste fiscal. Austeridade para quem? Para os donos do capital, da riqueza financeira, do capital fictício, remunerado a juros, que sacrificam o financiamento da saúde, da educação, da infraestrutura. E quando a gente olha o que é a saúde nos termos da Lei 8080 de 1990, a saúde é um complexo. A saúde foge do âmbito meramente médico-hospitalar ambulatorial. A saúde é emprego, é cultura, é segurança, é habitação, é saneamento, é drenagem, é coleta de lixo, é mobilidade urbana, é lazer. A saúde é tudo isso. Então, quando você pega a emenda constitucional e diz
que as despesas não financeiras vão estar vinculadas apenas à variação da inflação, você rouba, você comete um assalto a duas grandes ferramentas que qualquer país pode utilizar em benefício da população. Primeira ferramenta, crescimento da arrecadação. Segunda ferramenta, crescimento da riqueza. Se você cresce a arrecadação e pode permitir que a saúde, de um ano para outro, aplique mais em ações e serviços públicos, você está proibido. Por quê? Porque a sua referência, o seu GPS, é a variação da inflação do ano anterior. Então, qualquer ganho de arrecadação, ou pelo crescimento econômico, ou pelo aperto em cima dos sonegadores, ou pela melhoria tecnológica da máquina de arrecadação, vai embora. E se o país volta a investir e o PIB volta a crescer, você não vai se apropriar do fruto desse crescimento do PIB, porque a sua âncora, o seu GPS, a sua parede, onde você bate, é a inflação do ano anterior. Então, é uma proposta absolutamente criminosa, que de uma vez só, e aí, mais do que atingir a saúde, atingiu a educação. Por quê? Porque a educação, você lembra, fizemos duas emendas constitucionais, o Fundef e o Fundeb, e há 11 anos, em 2009, nós definimos o seguinte: os recursos que são aplicados em educação, eles não mais se expressam apenas como uma parte do orçamento. Eles continuam amparados por uma parcela do orçamento, mas eles têm que estar expressos como um percentual do PIB. É a única área social que conseguiu chegar a esse montante. A saúde, com a emenda 29, olhou para o PIB como referência para corrigir os investimentos em saúde de um ano para outro. O que foi gasto no ano passado, mais a variação do PIB. A variação, e não um percentual da riqueza. Educação, não. Nós conseguimos isso há 11 anos. Então, é de uma criminalidade, ou seja, por trás disso está o crime organizado do capital financeiro, que toma conta da mídia, toma conta da maioria do Congresso, toma conta da Câmara, do Senado, e não satisfeitos, já estão dizendo que vão retomar a agenda das reformas. Então, se hoje está ruim, nós temos que nos preparar para o pior a partir de 1º de janeiro de 2021. Significa muito mais mobilização, muito mais agenda, muito mais força para enfrentar esse crime organizado tomando de assalto a riqueza do país. Paulo, então, tem a nossa nossa espectadora aqui, Deise Gomes, que está realmente insistindo na calamidade que é essa emenda. E acho que você está trazendo alguns elementos que a gente pode dar uma aprofundada aqui. Eu queria escutar de você. Porque você falou um pouco da situação antes da Covid. Eu queria que a gente centrasse um pouco agora na situação da Covid. Então, o que você acabou de explicar é perfeito. Porque, por exemplo, se a tendência para 2021 é de deflação, se a gente não vai ter como fazer nenhuma correção, além de todo o desastre, né, que acontece, mas se a gente não vai ter nem o que corrigir, isso por si só já deveria mostrar que essa emenda não funciona. A outra questão é que, lendo lá, a gente sabe que a emenda ela permitia uma possibilidade, uma cláusula lá de um orçamento complementar ou de um crédito complementar numa situação de emergência, né? Que foi usado agora, que foi o que fizeram agora. Então, é uma situação de emergência pública, vamos ter essa suplementação. A gente não vai poder fazer isso de novo, certo? Então, o que eu acho que a gente precisaria, talvez aqui com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, reforçar muito, é essa impossibilidade. Apesar de tudo que aconteceu, toda a tragédia, entendendo agora todo esse processo de como chegamos a essa terrível emenda, é esse reforço da necessidade urgente de colocar um fim a essa emenda constitucional, porque ela não vai nos permitir ter um mínimo no pós-Covid. Outro tema que você também traz, que é muito interessante, que eu acho que pode ser legal aqui para essa nossa conversa, é essa questão do espaço fiscal que a gente tem, né? Porque o Brasil, diferente de outros países da América Latina que já acabaram com o seu espaço fiscal, a gente ainda tem ali um fôlegozinho, né? 30%, digamos, mais ou menos ali de espaço. E é extremamente preocupante, eu acho que tem a ver também com essa nossa conversa agora, a forma como, que não é obviamente uma surpresa, mas é grave, a forma como o governo do Brasil vem lidando com essa possibilidade de uso desse espaço fiscal que teria nesse momento para cuidar das pessoas.
E aí você tem, por exemplo, um país vizinho aqui, muito próximo, né, nosso, a Argentina, né, próximo, que vai dar 2 salários mínimos para seus cidadãos e para suas cidadãs poderem ficar em casa e fazer a quarentena, praticar o distanciamento social no momento que precisam praticar o distanciamento social. E aqui a gente vê essa briga para pagar um valor que é ínfimo e que não vai conseguir manter essas pessoas em casa num momento em que a gente sabe que a pandemia não chegou sequer ao seu pico. Nessa hora aqui que a gente está falando, a gente já está com cerca de 600 mil casos, mais de quase, sei lá, 33, 34 mil pessoas até o final do dia vão ter morrido no Brasil por Covid-19. Então, mais pessoas, obviamente, vão morrer, muito mais pessoas vão se infectar. Em vários lugares a gente está vendo aí o colapso do sistema de saúde que estava despreparado, mas a gente não vê realmente uma resposta coordenada para isso. Então, como você acha que se a gente conseguisse... A primeira questão é como, voltando para a questão das parcerias, né? Com quem a gente tem que parcerizar nesse momento para tentar avançar na derrubada da Covid-19. Você toca num grupo que é muito importante, que é foco da campanha que a gente está fazendo, que é a questão dos jornalistas. Acho que tem vários... Eu sou jornalista, você conhece há muito tempo toda essa mídia, você sabe que tem gente que realmente tem um motivo por trás para estar fazendo certas defesas. Mas você sabe que também tem muita gente que não entende do tema e que é convencido a ter determinadas questões. Então, o que a gente faz para acabar com essa emenda? Olha, a primeira coisa é... Você falou na questão dos jornalistas. Obrigado, filha. Você falou na questão dos jornalistas. Eu tenho trabalhado muito com uma publicação que foi escrita por uma jornalista que infelizmente faleceu no ano passado, a Paula Politi, que é fruto da sua tese na Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela foi orientanda do Bernardo Kucinski. Ela publicou um livro que se intitula O Juro da Notícia. O Juro da Notícia. É de 2013, da editora Insular de Florianópolis. Vale a pena as pessoas que não tiveram acesso ainda a esse trabalho da Paula Politi comprarem e terem acesso. Ela investigou de onde vem o comando do capital financeiro no noticiário econômico. Por que a maior parte do noticiário, nas emissoras de rádio, jornal e televisão, quando entra na esfera da economia, está sob tutela dos interesses, do diagnóstico e das soluções que interessam ao capital financeiro? Ela retroagiu ao fim dos anos de 1980. E lá ela identifica, naquele vazio de planos econômicos contra a inflação, um buraco se abriu nas redações, ninguém sabia fazer previsão para a economia, para a inflação, para a economia, para o investimento. Os bancos começam a ocupar esse espaço. E depois os bancos começam a pagar cursos nos Estados Unidos para enviar jornalistas, radialistas, pessoas ligadas aos meios de comunicação, claro, para estudarem durante 6 meses, 1 ano, nas universidades que têm o seu pensamento acadêmico vinculado aos interesses do mercado, vinculado aos interesses do Wall Street, do capital financeiro. Então ela disseca isso com uma maestria fundamental. E aí quando você concluir a leitura, você vai perceber que nós temos uma outra frente de luta, que é romper com o monopólio das comunicações no Brasil, com os oligopólios, e romper com a privatização do debate econômico. Isso é muito bem defendido pelo Ladislau Dolbor, professor da PUC de São Paulo, que acaba de publicar já há 2 anos um livro extraordinário, A Era do Capital Improdutivo. Eu também recomendo, quem não conheceu ainda. Inclusive pode baixar em PDF na página do professor Dolbor, dolbor.org, o nome dele é dowbor.org, tem lá disponível em PDF. Ele põe o dedo na ferida desse capital improdutivo que só olha para os países com o intuito de acumulação, e não necessariamente de entrar num programa de favorecer e se associar à produção do bem-estar dessa população. Eu vejo que nós temos que fazer um esforço muito grande para alargar essa compreensão acerca da política macroeconômica. Eu venho dizendo isso há muitos anos. Acho que a esquerda brasileira, por ter passado 15 anos no governo, nos governos de Lula e Dilma, abriu mão da crítica do capital, dos modos de acumulação do capital, das formas de assalto ao Estado praticadas pelo capital, e se acomodou na distribuição da riqueza por meio de políticas sociais compensatórias. Isso é que fez com que você não mexesse naquela estrutura herdada
do acordo de Fernando Henrique com o Fundo Monetário Internacional, que está aí até hoje. A LDO para 2021 tem a mesma raiz da LDO de 2000 para 2001, a mesma coisa. Então, na lógica que o mercado vem defendendo, Armínio Fraga, Ilan Goldfan, Edmar Baixa, Samuel Pessoa, Maílson da Nóbrega, toda essa quadrilha, todos eles já estão fazendo espaço na mídia para convencer que nós vamos ter que voltar ao equilíbrio das contas em função do quê? Em função dos gastos que são obrigados a fazer com a Covid-19. Mas eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante. No ano de 2019 não tinha Covid. O governo não estava sendo obrigado a nenhum gasto extraordinário a ponto dele mudar as leis, flexibilizar a LDO, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal no Supremo. E no ano passado, as necessidades de equilíbrio entre receitas e despesas, ou seja, a necessidade de financiamento do setor público, chegava a 780 bilhões de reais. Quando você ia para dentro desse número, poxa, por que está pesando tanto esse desequilíbrio entre receita e despesa? O que está comendo esse desequilíbrio? Não era despesa com saúde, educação, ciência e tecnologia. Eram 95% de despesas vinculadas à dívida pública e aos encargos do Banco Central. Então, nós já estamos capturados por esse capital financeiro, por esse capital rentista, há pelo menos 20 anos. Eu disse essa semana num debate com o programa de doutorado da Faculdade de Direito, com a professora Luciana Graçano, que o ovo da serpente, para me lembrar do filme do Bergman, lá de 1977, o ovo da serpente foi em 1988. A gente comemorou muito a Constituição, mas dentro da Constituição, os capitalistas já colocavam que nem deputado nem senador pode mudar o orçamento naquela parte que o orçamento vem com recurso para pagar serviço da dívida. Então nós temos sim que denunciar o caráter assassino da emenda constitucional 95. Nós temos sim que denunciar o caráter criminoso da política de austeridade fiscal. E temos que nos preparar para esse enfrentamento. Você lembrou muito bem. Se nós entrarmos num processo de deflação, como nós vamos corrigir de um ano para outro os empenhos e os gastos que serão pagos para financiar as políticas sociais, ou os gastos não financeiros? E vamos entrar. Pelo contrário. E vamos entrar. Nós vamos estabelecer um patamar de miséria, de precarização. Enquanto isso, em plena pandemia, por meio de duas medidas, o projeto de lei complementar 39, aquele que o Paulo Guedes disse que botou uma granada no bolso do servidor público para passar 2 anos sem reajuste, e a PEC 10, que agora se transformou na emenda constitucional 106. O que eles fizeram? O que eles fizeram com a emenda constitucional 106? Eles permitem emissão de título público para pagar juros da dívida pública, que é uma despesa corrente, e eles permitem que o Banco Central receba título do Tesouro, aumentando a dívida pública em mais de 1 trilhão, para comprar papéis, certificados de negócios que não estão dando rendimento aos bancos e fundos financeiros. Por isso é que a gente chama de papel podre. Então, você já imaginou se hoje nós estamos com uma dívida de 6 trilhões, que ela carrega de juros e amortização quase 600 bilhões, ainda joga para refinanciar de um ano para outro a mesma quantidade de riqueza, e você aumentar ainda isso em 1 trilhão a mais, quer dizer, você vai impor às futuras gerações um ônus em que as pessoas já vão ter menos saúde, menos educação pública, menos direito à cidadania, menos direito à assistência social. Então, é, de fato, um governo criminoso que aproveita uma conjuntura crítica, como é a conjuntura da pandemia, e dentro do combate à pandemia, coloca medidas que não vão responder à necessidade do fortalecimento do orçamento da saúde. Elas vão, sim, responder à necessidade da sustentabilidade da dívida para manter intactos os ganhos do capital. Então, ou a gente faz esse diagnóstico e bota o dedo na ferida de que o grande adversário não é só um desequilíbrio fiscal, não é só uma política de austeridade, é a emenda 95, é a lei de responsabilidade fiscal, mas é, acima de tudo, a supremacia do capitalismo rentista nesse modelo de acumulação que nós temos no país hoje. Muito bem amparado com o controle da mídia no noticiário econômico. Paulo, a gente tem 7 minutinhos só mais antes de concluir. E assim, parte da preocupação... Vamos às sugestões. Não, parte da preocupação é porque várias das questões que nós estamos tratando aqui, elas são questões estruturantes. Então, quando você fala no capital rentista, quando você fala... São questões extremamente complexas e que a gente vai precisar de mais tempo, digamos, para tratar e resolver.
Mas a gente tem uma situação emergencial, que é a história da revogação realmente dessa emenda constitucional, porque a gente não vai ter como sobreviver, e isso impacta diretamente a vida das pessoas mais pobres, das pessoas que já são mais marginalizadas, como você já disse, e já não vai ter condição de seguir com essa emenda. Então, nesse momento, como você, além de continuar fazendo esse trabalho, que eu acho que estamos todos e todas muito empenhados na denúncia, tentando usar os mecanismos jurídicos existentes, né? Então, agora, tentando essas ações com o STF, precisamos voltar com esse debate para o Congresso Nacional, e o momento político é extremamente tenso, mas como você vê, que luz você vê no fim do túnel para uma conversa como essa, que não seja muito a longo prazo ou médio prazo, considerando que a gente não tem esse tempo? Olha, eu estou sentindo falta de uma iniciativa mais agressiva das centrais sindicais, né? Eu não tenho observado e eu tenho procurado uma manifestação contundente das centrais sindicais no sentido de enfrentar e somar no sentido da revogação da emenda constitucional 95. Você só revoga uma emenda constitucional com outra emenda constitucional. E uma emenda constitucional, para tramitar, ela precisa no mínimo de 170 assinaturas. E ela precisa ser votada em 2 turnos na Câmara e no Senado. E para ser aprovada em cada casa, ela precisa de 2/3. Então, é um esforço gigantesco que nós só vamos conseguir fazer com argumentação, com informação e explorando as contradições. Eu tenho muito receio desse Congresso, porque isso foi feito, por exemplo, pela Auditoria Cidadã da Dívida para explicar o aspecto criminoso da PEC 10, que autoriza o Banco Central a comprar papel podre. Isso foi explicado detalhadamente, se fez uma notificação extrajudicial para cada deputado e senador, e ainda assim eles aprovaram a desgraça da PEC 10, que hoje é uma emenda constitucional 106. Então, eu vejo a partir de quem tem capilaridade. O movimento sindical tem capilaridade nos locais de trabalho, nas empresas, nos espaços públicos. Então, deve haver um grande acordo entre as centrais sindicais para produzirem bastante material, esse material ser distribuído amplamente na base, na construção civil, na metalurgia, no comércio, no serviço público, na base da educação, na base da saúde, para que a gente se junte com essa perspectiva de construir, pelo menos, o encaminhamento de uma proposta de reforma constitucional por um outro modelo fiscal, e aí acompanhar esse novo projeto de um novo modelo fiscal com outras ações para barrar essa tentativa de aprofundamento do ajuste fiscal. Uhum. Se nós conseguíssemos juntar 150 parlamentares e dar a entrada pela Câmara, eu não acredito que a gente consiga a maioria no Senado para dar entrada numa nova PEC, mas pela Câmara é possível, isso já vai ser uma grande conquista. Claro que do outro lado vão estar os bancos, os fundos de previdência, os fundos financeiros, o capital internacional, a mídia econômica, porque a diferença fundamental do Brasil para a Argentina é que o Alberto Fernandes chamou os credores e disse: não vou pagar, vamos renegociar a dívida, vamos questionar a dívida. E os credores já sabem que se muitos receberem, vão receber 65% do estoque da dívida. Aqui no Brasil não, aqui o governo não toma nenhuma atitude de questionar o impacto da dívida nas finanças, pelo contrário, ele quer aprofundar a austeridade para poder financiar o capital. Então, eu vejo que o movimento sindical tem uma capilaridade, tem um peso importante, mas na minha avaliação está muito aquém dessa grande unidade da classe trabalhadora com o povo, com as comunidades, para poder pautar. Se a gente unificar todo mundo e pautar uma PEC, todas as lideranças partidárias assinando num grande ato político em Brasília, já é o primeiro passo para a gente revogar a emenda 95. Paulo, muito importante isso que você está dizendo. Uma das ações, então, que nós estamos, desde o movimento social, né, muito empenhados, é também mostrar que há alternativas para você ter um processo de arrecadação, garantir a responsabilidade fiscal, obviamente, do país, que não é a emenda constitucional 95. Então, a gente está falando muito de outras alternativas que passam, obviamente, por uma reforma tributária progressiva, que precisa acontecer, e essa reforma que está vindo aí não toca sobre isso, parar de dar subsídios para empresas que não são alinhadas. Enfim, tem uma série de propostas. Eu quero convidar todo mundo que está aqui nos assistindo a visitar o site da campanha, acabatetodegastos.org.br, visitar a Coalizão Direitos Valem Mais, visitar o site do GT. Ale, deixa eu lhe comentar uma coisa.
No próximo dia 10, eu vou começar com o Sindicato dos Servidores do Judiciário de Pernambuco, uma série de cursos de formação sobre orçamento, economia e finanças públicas. Eu me coloco à disposição, na medida do possível, para que a gente abra espaço em alguma plataforma, a gente pense um conteúdo para as pessoas que tiverem interesse compreenderem melhor e se apropriarem desse debate econômico. O debate da dívida, o debate fiscal, o debate tributário, o debate da política monetária, da questão cambial. Veja, só para concluir, ano passado não tinha pandemia. O governo torrou 28 bilhões de dólares e levantou mais de 110 bilhões de reais vendendo as nossas reservas e entregou para os bancos. Ora, 110 bilhões é quase um ano da execução do orçamento federal para a saúde. Entregou para os bancos e não tinha pandemia. Então, ou a gente se apropria desse debate econômico, ou a gente vai continuar sendo enrolado pela Globo News, pela CBN, pelos grandes jornais. E quando a gente não compreende, quem compreende faz prevalecer os interesses. Né? Vamos pensar nisso, mais na frente a gente conversa. Com certeza. E assim, eu convido, Paulo, você a visitar realmente, pegar os materiais da campanha que estão lá disponíveis nesse site que a gente colocou aqui, que é acabateto-gastos.org.br, porque a gente tentou explicar de uma forma bem simples. Por que é que a gente precisa acabar com a Emenda Constitucional 95? Até porque você sabe que tanto a economia como as relações internacionais são áreas que foram construídas historicamente para que nós, simples mortais, não consigamos entendê-las, né? Então, eu acho que essa questão da linguagem, essa questão de como a gente consegue explicar para as pessoas o impacto na vida delas é muito importante. Eu acho que a pandemia da Covid-19, que é uma tragédia na vida de todos e todas nós, mas é impossível comparar o que está acontecendo conosco, classe média, né? Pessoas aqui privilegiadas, que podemos lidar de alguma forma melhor com essa pandemia do que a grande maioria da população, que está aí ao esmo e ao caos. Eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer essa reflexão, trazendo a concretude, sabe? Trazendo por que as pessoas precisam se empenhar nisso. É uma luta de todo mundo. Assim, eu acho que nesse momento, se a gente quiser minimamente controlar o que for possível, né, de controle, de impacto dessa pandemia que já levou tantas vidas e levará, infelizmente, por conta do descaso do governo federal, da irresponsabilidade desse governo federal e de um Congresso que também deixa muito a desejar, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para conversar com as pessoas, porque está todo mundo sofrendo muito, e é drástico pensar o futuro se a gente continuar com essa emenda. Então, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou deixar essa conversa salva, vou salvar o vídeo, porque se quiser mandar para outras pessoas, eu acho que talvez seja interessante também para a gente ver. Então, muito obrigada para quem participou. Paulo, estamos juntos e juntas aí, vamos seguir enfim, nessa peleja, né? Muito obrigada, Eu vou te mandar o link do debate que eu fiz terça-feira, convidado pela Fundação Leonel Brizola, lá de Brasília, a Fundação de Estudos do PDT, eles me convidaram, e nós temos 2 horas falando de todos esses assuntos e fechamos levantando a bandeira da unidade da classe trabalhadora, da população, dos setores democráticos, pelo processo do impeachment de Bolsonaro. Claro. Eu acho que ele ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis. E se avançar nessa perspectiva, vai ficar muito mais difícil até a gente conseguir pautar e mobilizar o Congresso para revogar a Emenda 95. Então, todos juntos, fora Bolsonaro, pelo fim da Emenda 95 também. Um grande abraço. Grande abraço. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Nos encontramos na próxima live. Obrigada. Tchau.